mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Português na Lupa e a nossa explicação de hoje terá como temática a frase simples e a frase complexa. Vamos então iniciar distinguindo a frase simples da frase complexa. Comecemos pela frase simples, que é uma frase que tem apenas um verbo principal ou copulativo, podendo ou não formar um complexo verbal. E o que é um complexo verbal? É um conjunto de dois verbos juntos, seguidos, onde um é o principal e o que o antecede é o seu auxiliar. Mas para que percebam melhor, vamos ver os seguintes exemplos. A Rita é bonita. Nesta frase existe apenas um verbo. Logo, é o verbo principal da frase. Neste caso, o verbo ser é um verbo copulativo, mas só existe um verbo. Num outro exemplo, hoje choveu bastante. Também aqui, se repararmos, apenas temos um verbo, o verbo principal da frase. Mas agora, se tivermos com atenção, verificamos que nesta frase não existe um verbo, existem dois. Ora, se temos dois verbos seguidos, logo estamos na presença de um complexo verbal, onde um será o principal e o que o antecede, o seu auxiliar. Então, neste caso, dizemos que ver é o verbo principal, porque indica a ação de ver o filme, e o que o antecede, o verbo ter, será o seu auxiliar. E numa última frase, ela começou a chorar de imediato. Também aqui, com um pouco de atenção, verificamos que temos dois verbos. Portanto, também teremos que ter aqui um principal e o outro o auxiliar. Ora, neste caso, temos o verbo principal que indica a ação de chorar e depois temos um verbo auxiliar aspectual que está aqui a indicar o momento em que a ação de chorar se encontra. Portanto, os verbos aspectuais são aqueles que indicam se a ação está no seu início, está no meio ou no fim. Neste caso, ou nesta frase, ele está exatamente no início, mas não deixa de ser um verbo auxiliar e o verbo chorar, o verbo principal. Já a frase complexa é uma frase que tem dois ou mais verbos principais ou copulativos, podendo também formar ou não complexos verbais. Todavia, esses dois verbos são distintos, estão afastados na frase e cada um deles indica uma ação diferente. Mas vejamos os exemplos que sempre é mais fácil. Ela é uma pessoa alegre, mas está triste. Ora, nesta frase verificamos que existem dois verbos principais. Por acaso aqui até são dois verbos copulativos. Ontem nevou bastante e choveu um pouco. Também aqui verificamos que existem dois verbos diferentes na frase, cada um indicando a sua ação, um a ação de chover, o outro a ação de nevar, sendo por isso os nossos verbos principais. Eu irei visitar o Zé quando a pandemia tiver terminado. Constatamos que temos dois complexos verbais. Todavia, cada complexo verbal é constituído pelo verbo principal e o seu auxiliar. Então, aqui nós temos dois complexos verbais, onde no primeiro o verbo visitar é o verbo principal e o irei o seu verbo auxiliar. No segundo complexo, temos o verbo terminar como verbo principal e o verbo tiver ou ter como seu auxiliar. Não deixam de ser, então, o verbo terminar e o verbo visitar, dois verbos principais da frase. Finalmente, ele acabou de entrar, mas elas ainda não chegaram. Aqui temos um complexo verbal e um verbo na sua forma simples. Então, temos dois verbos principais, porque no complexo verbal nós temos o verbo entrar como o verbo principal, sendo que o verbo acabar é o seu auxiliar. E aqui neste caso é um verbo auxiliar aspectual,
porque indica o momento em que a ação de entrar se encontra, se é no início, no meio ou no fim. Neste caso, a ação acabou de terminar, portanto, ele acabou mesmo de entrar. O outro verbo principal é o verbo chegar. Depois de analisarmos então estes exemplos, podemos concluir que, ora, tendo a constituição da frase complexa dois ou mais verbos, também ela tem duas ou mais orações, ligadas entre si por conjunções ou locuções conjuncionais, que são palavrinhas que unem as orações dentro das frases complexas, e que se eu dividir essas orações, obtenho frases simples. Vamos ver os exemplos. Nesta frase complexa, a Joana comeu um bolo e bebeu um sumo. Não há dúvidas de que é uma frase complexa porque eu tenho dois verbos principais. O verbo comer, que me indica uma ação, e o verbo beber, que me indica uma outra ação da Joana. Ora, se eu tenho dois verbos principais, logo duas ações, logo duas orações. Portanto, primeira oração, a Joana comeu um bolo. Segunda oração, e bebeu um sumo. Estas duas orações estão ligadas entre si, dentro desta mesma frase, por uma conjunção, aqui neste caso uma conjunção coordenativa copulativa, mas para o caso, para já, não interessa, mas é uma conjunção, a palavrinha que está ali a unir as duas orações é o i. Ora, é exatamente antes dessa palavrinha que eu tenho que fazer a divisão da minha frase complexa se eu a quiser dividir em frases simples. E então vou obter, depois desta divisão, a primeira frase simples. A Joana comeu um bolo, com o verbo comer principal. E uma outra frase simples que é a Joana bebeu um sumo, com o verbo principal. Portanto, estas duas são frases simples porque apenas têm um verbo. Enquanto que a frase de cima era complexa porque tinha dois verbos principais. Aqui na segunda frase simples, eu retirei a oração, a segunda oração, e acrescentei-lhe o sujeito que faltava e que já estava no início da frase complexa. Mas para formar frases simples, eu tenho que formar frases completas. Portanto, faltava-lhe o sujeito e eu coloco e obtenho a minha frase simples completa. Faça isto, convém registar uma pequena nota. Estas orações que constituem as frases complexas denominam-se de orações ou coordenadas ou subordinadas, dependendo da relação que estabelecem entre si. Mas isso também será uma outra matéria a abordar numa outra aula e que vocês poderão depois consultar. E posto isto, deixo-vos então aqui um resumo sobre esta matéria, que poderão imprimir ou até colar no caderno diário para posterior estudo, onde se frisa exatamente que a frase simples tem apenas um verbo principal e a frase complexa dois verbos principais, indicando duas ações, logo dando-nos duas orações distintas, chamadas coordenadas ou subordinadas e que se encontram ligadas entre si por conjunções ou locuções conjuncionais. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Desejo a todos uma boa aprendizagem e até breve!